Muito bem, alunos, na nossa terceira semana da nossa disciplina de análise de sistemas orientada a objetos, nós vamos estudar o segundo tipo de diagrama UML mais importante, né? Nós estudamos na semana passada diagramas de casos de uso, certo? Vimos alguns conceitos de diagramas de casos de uso, como representar diagramas de casos de uso, e agora nós vamos estudar diagramas de classes em UML, certo? Então essa semana ela é um pouco mais simples, por conta de ser relacionada a um assunto que já vimos de maneira introdutória, né? Nós já vimos o conceito de classe, nós já vimos o conceito de objetos. Agora o foco aqui é no relacionamento entre classes e objetos. Então toda a teoria aqui está focada em quais os tipos de relacionamentos que existem entre classes e objetos, né? Então nessa primeira parte aqui, nós temos conceitos de classe. Já sabemos o que é classe, o que é objeto, o que é visibilidade, encapsulamento, aquelas características que vimos na primeira semana ainda, né? Agora o foco da disciplina dessa semana é estudar relacionamentos entre classes. Então vamos estudar conceitos de multiplicidade, navegabilidade, associações, os tipos de associações entre classes, agregação, composição, herança ou generalização, classes de independência e classes de associação. Essa parte dessa semana é bem conceitual, é muito simples, e todo o material está baseado nos slides de conteúdo, ok? Então vamos dar uma revisada no conceito de classe, né? O que são classes? São entidades do mundo real representadas por meio de suas características e de um conjunto de operações relacionadas. Então classes basicamente são conjuntos que representam atributos e operações e relacionadas a alguma entidade do mundo real. Uma pessoa, um funcionário, um professor, um objeto qualquer, né? Desses elementos aí nós podemos retirar, extrair atributos e operações e construir classes, né? Uma classe, a partir do modelo da classe, do modelo que é o que? A representação de atributos e operações. A partir desse modelo nós geramos objetos, né? Uma classe define uma entidade a partir da qual vários objetos podem ser gerados. Atributos são características que podem ser modificadas através dos métodos da classe, certo? Isso nos objetos. Qual a diferença de um objeto para o outro, né? Os atributos que ele contém, basicamente isso, certo? Cada objeto gerado pela classe possuirá o mesmo conjunto de atributos e métodos, no caso operações. No entanto, os valores dos atributos são diferentes. Então o que diferencia um objeto do outro é exatamente o conjunto de atributos que ele tem, certo? Então na representação de classe nós representamos isso aqui: o nome da classe, no caso aqui no exemplo de veículo, nome, ao conjunto de atributos e o tipo de cada atributo. O atributo, ele no objeto, ele vai armazenar algum valor, ele vai conter algum valor. Na classe não, na classe é só isso aqui. É como se a classe fosse um esqueleto que é preenchido pelo objeto de cada maneira específica, ou seja, cada conjunto de atributos preenchidos na classe representa um objeto. Então nós temos em veículo os atributos modelo, que é um tipo string, ano, que é o tipo inteiro, placa, que é string, preço, double, e nós temos as operações, certo? Na classe conta corrente da mesma forma: atributos, operações, classe, atributos, operações, classe, atributos, operações. Agora, dependendo do problema que nós estejamos a modelar, essas classes elas podem ter relacionamentos, elas podem ter algum tipo de associações entre elas, e essas associações representam o comportamento como um todo do sistema, ok? Então aqui nós temos os atributos destacados e as operações. E o que são objetos? Recapitulando, são entidades geradas a partir de um modelo de classes. Para uma classe podemos ter muitos objetos, cada um com características próprias, dependendo dos valores de seus atributos, como eu falei. Objetos possuem identidade, ou seja, dois objetos podem possuir o mesmo conjunto de atributos, mas ainda assim serem diferentes, lógico, né? Um objeto, a partir do momento em que ele é criado, ele pode ter o seu comportamento modificado. O que é modificar o comportamento de um objeto? É mudar o estado dos seus atributos. Então, nesse exemplo aqui, eu posso ter um veículo com um ano 1986, com uma placa tal, com uma cor tal, um atributo cor, e eu posso ter um outro veículo com outro conjunto de atributos totalmente diferente. Então eu teria dois objetos mais da mesma classe veículo. Ou eu posso ter dois veículos, né,
exatamente com as mesmas características, mas a gente sabe que são objetos diferentes, tá? Então essa característica de identidade é muito importante. Objetos possuem comportamentos, ou seja, o estado pode ser alterado através das operações, certo? Então quando você realiza, por exemplo, uma operação altera cor em um objeto da classe carro, essa operação vai mudar o estado do objeto, porque vai mudar o valor que está armazenado no atributo cor daquele objeto. Um objeto pode mudar o valor de seus atributos dependendo da chamada de uma operação ou método, né? Em UML, objetos são representados assim, certo? Então nós temos, a partir da classe conta, que é o modelo, nós podemos gerar aí o C1 e o C2. O C1 e o C2 têm o mesmo conjunto de atributos, só que os valores são diferentes. A mesma coisa aqui para a disciplina, né? Nós temos D2 e D1, e a mesma coisa aqui para a consulta, certo? E o que são visibilidades de atributos ou operações? Também já vimos esse conceito. A visibilidade de um atributo ou operação determina o grau de restrição no acesso a ele. Atributos e operações de uma classe podem ter seu acesso restrito à própria classe ou liberado para as outras classes. Basicamente é isso, né? Se um atributo desses aqui puder ser acessado para se modificar o valor dele, nós dizemos que a visibilidade desse atributo é pública, né? Então nós precedemos aqui a declaração desta variável, vamos dizer assim, desse atributo tipo, com um sinalzinho de mais, dizendo que o atributo tem visibilidade pública e pode ser modificado diretamente, certo? Se ele não puder ser modificado diretamente, ou ele tem visibilidade privada, ou ele tem visibilidade protegida. Então nós temos aqui, ó, público, um dos três tipos de visibilidade, representado pelo sinal mais, antes do atributo ou operação. O atributo ou operação pode ser acessado dentro e fora da classe. Privado, representado pelo sinal menos, antes do atributo ou operação. O atributo ou operação pode ser acessado apenas dentro da classe. Então, nesse exemplo aqui, se a visibilidade estivesse menos aqui, privado, ou tipo, o atributo tipo do objeto conta, do objeto C1 na classe conta, não poderia ser modificado de fora da classe, apenas de dentro da própria classe, certo? E protegido, o atributo operação pode ser acessado apenas dentro da classe e das classes herdeiras. Mais à frente nós vamos ver o conceito de herança, tá? Agora, depois de dar uma revisada um pouco no conceito de classes, né, vamos estudar associações entre classes. Por que classes possuem associações? Vocês vão observar aqui que associações entre classes determina algo bem parecido com o diagrama entidade-relacionamento de um banco de dados. Porque entidades de classes, algumas delas, quando a gente programa um sistema, quando a gente desenvolve o sistema, elas podem se transformar em entidades do banco de dados, as chamadas classes persistentes, né? Pode acontecer isso. Então, esses conceitos são muito fáceis de entender porque são bem parecidos com os conceitos de banco de dados, né? De relacionamentos entre entidades do banco de dados. Então aqui, o primeiro relacionamento entre classes é o de associação, tá? O que é uma associação? Um relacionamento entre duas classes no diagrama de classes UML representa como os objetos de uma classe interagem com objetos de outra classe, certo? Então, se lá no banco de dados um relacionamento entre duas entidades representava o relacionamento de fato entre os valores que estão armazenados nas tabelas, né? Mais ou menos isso, aqui o relacionamento entre duas entidades representa os relacionamentos entre os objetos, ou seja, os valores, o conjunto de valores para cada classe. O relacionamento mais simples é chamado associação, né? No relacionamento entre duas classes não há necessidade de se representar atributos e operações de classes, é opcional, certo? A gente sabe que a classe é representada em UML pelo conjunto de atributos e operações. Só que, como nesse exemplo aqui, um relacionamento bem simples, não precisamos representar atributos e operações. Dependendo da ferramenta que você utiliza, né, você pode ou não representar. O ArgoML, por exemplo, permite que você represente da maneira simplificada e da maneira mais completa. Essa é a maneira simplificada. Então aqui nós temos o seguinte: uma classe professor está associada à classe disciplina. É razoável pensar isso por quê? Porque dentro do contexto de um sistema, por exemplo, acadêmico, nós temos o elemento professor associado ao elemento disciplina, porque um professor, por exemplo, ele pode ministrar a disciplina. Então essa já é mais ou menos o rótulo do relacionamento, ou seja, a direção do relacionamento. O professor está relacionado à disciplina como? De que forma? Né? Aí ele ministra a disciplina, certo? Aí já vem conceitos importantes que vão especificar um pouco mais esse relacionamento. Aqui está muito simples, né? Nós vamos inserir mais itens aqui nesse relacionamento, vamos estudar alguns conceitos também parecidos
com os conceitos de DR, né, diagrama de unidade de relacionamento. O relacionamento entre duas classes é dirigido pelos conceitos de navegabilidade e multiplicidade. Navegabilidade é uma descrição da relação entre as duas classes sob o ponto de vista de uma delas, com uma seta direcional indicando o sentido da relação. Então é a descrição do que está sendo relacionado ali entre as duas classes, né? Como elas estão sendo relacionadas. É um texto que você coloca que vai direcionar o relacionamento. Direcionar em que sentido? Navegabilidade, você entender, né, se a seta é de uma classe para outra, o que esse texto vai me dizer, o que esse rótulo vai me dizer, né? Vai me dar a possibilidade de entender melhor por que esse relacionamento existe. E a multiplicidade, ela diz o seguinte: como a gente sabe que entre duas classes nós temos associações entre objetos, né, aí vem o mesmo conceito de multiplicidade em banco de dados. A multiplicidade ela define quantos objetos de uma classe estão associados a outros objetos de outra classe. Multiplicidade não interfere na navegabilidade, ou seja, são dois conceitos independentes, certo? Eu posso ter a multiplicidade definida entre as duas classes, eu posso ter a navegabilidade definida entre as duas classes. Se mudar uma ou a outra, não vai interferir em nenhuma da outra, certo? Por exemplo, vamos incrementar um pouco mais essa representação. Nós temos o professor, nós temos agora a disciplina e nós temos a navegabilidade, ou seja, que é a seta direcionando o relacionamento com uma descrição. O rótulo, no caso que eu falei, o texto que eu falei, né, é essa palavra aí, ministra. Dá para a gente entender que o professor ministra a disciplina. Agora, quantos objetos da classe professor se associam a quantos objetos da classe disciplina? Pergunta muito simples. Quantos professores ministram quantas disciplinas? Eu sei que um ou mais professores, um professor no caso, ministra uma ou mais disciplinas. Isso é lógico. E eu sei que uma disciplina, né, ela é ministrada apenas por um professor. Ela pode ser ministrada ao longo do tempo por um ou mais professores, né? Então é o que é colocado aqui, ó. Aqui em vermelho nós temos a navegabilidade. Aqui em azul nós temos a multiplicidade, certo? Então tá aí. Um ou mais professores, né, se associam a um ou mais objetos do tipo disciplina. Aqui são os tipos de multiplicidade, né? Nós temos 0 ou 1, no máximo 1, onde nenhum dos objetos da classe está associado aos da outra classe. Vai depender muito do problema, da situação em que você está representando, você está construindo o diagrama. 1 ou 1 e somente 1, apenas um objeto da classe está associado aos da outra classe. 0 ou muitos, nenhum ou muitos, nenhum ou muitos objetos da classe podem estar associados aos da outra classe. 1 ou muitos indica que no mínimo um objeto de uma classe pode estar associado aos da outra classe. E M ou N é um número arbitrário. Isso aí vai depender muito, não tem uma regra fixa que diga que vai ser sempre utilizada a multiplicidade tal. Mais uma vez esse conceito, né, para quem está observando, parece muito com o conceito de multiplicidade em banco de dados, né, os diagramas de banco de dados. Então muitas vezes aqui na observação, muitas vezes a relação 1 para 1, né, 1 e somente 1 é representada apenas pelo número 1. Tá? Exemplos, né? Nós temos aqui vários exemplos de relacionamentos com a multiplicidade e com a navegabilidade. Então a classe professor, né, aqui gerada no Argo ML, um ou um professor, no máximo, na verdade, um ou um professor, um e somente um professor, ministra aula para um ou mais alunos, né? Um ou um carro possui uma ou 4 rodas. Então é aquele tipo arbitrário, né, de valores. Um ou somente um cliente faz somente um cadastro no sistema, né? Então aqui está a navegabilidade. Navegabilidade diz respeito à direção. Eu posso inverter essa navegabilidade? Posso. Depende muito do meu ponto de vista para representar. Inverter como assim? Se o cliente faz o cadastro é feito pelo cliente. Então essa seta ela pode ser direcionada daqui para cá? Pode, se você mudar a descrição. O carro possui a roda compõe o carro, né? Eu posso colocar a direção de roda para cá e mudar a descrição da navegabilidade, colocar a palavra aqui, compõe. Olha só, tanto é que eu coloquei aqui, né? Um médico realiza a consulta de um ou mais pacientes, né? E um paciente pode ser consultado por um ou mais médicos. Eu poderia inverter e mudar mudar a descrição da navegabilidade. Então, e um cliente possui nenhum ou mais dependentes, e o dependente está associado apenas a um cliente, certo? Então, quais são os tipos de associações que existem, né? Que é de fato uma associação. Uma associação é um relacionamento que indica que um objeto de uma classe pode estar associado a um ou mais objetos de outra classe.
Existem dois tipos de associação, agregação e composição. Agora muita atenção na descrição desses dois tipos, né? Os dois tipos representam as relações entre objetos de duas classes, em que uma das partes contém objetos de outra parte, certo? Da outra, né? É a relação, o tipo de relação todo-parte, certo? Isso é encontrado muito em modelagens de muitos tipos de sistemas, porque nós sempre temos isso, né? Nós sempre temos essa representação onde um objeto de uma classe está relacionado a vários objetos de outra classe. E o tipo de relação é parte-todo. Como assim? O todo é composto pelas partes, mas é composto de que forma? Pode ser composto de maneira forte ou pode ser composto de maneira fraca, desacoplado ou acoplado, né? Agregada ou não agregada, certo? O que é isso? Eu vou explicar basicamente esses dois tipos de associação, agregação e composição. Tem outra observaçãozinha. A relação todo-parte é sempre representada de um para muitos, ou seja, o um para o todo e o muitos para a parte. Então sempre que você tiver uma relação de um para muitos, você pode usar composição ou agregação, certo? Se você tiver um relacionamento entre duas classes, onde você tem apenas uma relação de um para um, você não vai usar composição ou agregação, certo? Porque no caso tem que ter no mínimo uma parte, né, relacionada ao todo. Então, uma venda, aqui nós não temos representação de nem composição nem agregação, só para a gente entender a questão todo-parte, né? Uma venda é o todo, possui produto, né? Não definimos aqui também a multiplicidade. Um carro, que é o todo, possui roda, que é a parte. Um período, que é o todo, possui uma disciplina, que é a parte, né? Uma equipe, que é o todo, possui um jogador, que é a parte. Agora, como representar isso aí de maneira mais específica? Dizer, é composição ou é agregação, que são os dois tipos de relacionamento. E o que é de fato composição e agregação? Agregação, nós temos nesse tipo de relacionamento, de associação, todo parte, o objeto parte pode fazer parte de vários objetos todo, né? Nós temos a relação parte-todo. Se o objeto parte só poder fazer parte daquele todo, nós temos um tipo de representação. Quando o objeto parte, né, pode compor aquele todo ou pode compor outros todos, né, nós temos outra representação. Como é que é isso? Entender. É uma relação fraca, pois para existir o objeto parte não depende necessariamente do objeto todo. Por exemplo, a venda possui produto. Quem é a parte? A parte é produto, né? O todo é venda, certo? Só que um produto, ele não necessariamente está associado somente a essa venda. A questão é essa, né? Quando a parte, que é esse cara aqui, essa classe aqui, ela pode estar associada àquele tudo, mas pode estar associada a outros todos também, né? Nós temos a agregação, e a agregação é representada exatamente dessa forma. A seta vai direcionar a navegabilidade e um losango não preenchido exatamente na classe parte, aliás, na classe todo, certo? Exatamente na classe todo, e a seta direcionando do todo para a parte, sempre assim nos dois casos. Composição e agregação, a seta vai direcionar do todo para a parte. Mas se for agregação, o losango que compõe aqui a extremidade, ele vai ser não preenchido. Então como é que a gente tem que entender isso aqui? Uma venda, uma ou somente uma venda, possui um ou mais produtos. Só que o produto da venda aqui, ele pode estar associado a outras vendas, não necessariamente a esta venda, certo? E outra, toda vez que o objeto venda for excluído, né, isso aí não vai afetar as características do objeto produto. Eu posso excluir uma venda sem excluir os produtos associados a ela. O produto não precisa da venda para existir no sistema. Então o conceito é esse. Mesma coisa aqui. A disciplina não precisa do professor para existir no sistema, certo? Eu posso ter uma disciplina associada a um professor X, e eu posso ter essa mesma disciplina associada a outro professor Y, né? Então quando o todo quando a parte não necessariamente depende do todo para existir, nós temos agregação, né? Então, comissão possui um ou mais funcionários, e um funcionário está relacionado a apenas a uma comissão. Mas o funcionário pode estar relacionado a outras comissões, né? Não necessariamente somente àquela comissão. Ele está relacionado somente a uma, tudo bem, né? Mas ele pode se relacionar a outra comissão em um outro momento. Ele não precisa desse objeto comissão para
existir, né? Então um médico realiza uma ou mais consultas, só que a consulta ela pode ser realizada também por outros médicos, não necessariamente por aquele médico, certo? Então a relação todo parte ela é fraca. Por quê? Porque a parte ela depende do todo, depende, né? Mas ela pode estar associada a outros todos, depende de maneira fraca, certo? É quase independente do todo, né? A parte ela pode se associar a outros todos. É o que eu falei aqui, ó. Quando um objeto todo deixa de existir, seus objetos parte podem continuar existindo. Então, se o objeto todo professor deixar de existir, né, por exemplo, professor X relacionado à disciplina Y, aí vamos supor que o professor X deixa de existir, a disciplina Y ela continua existindo, mesmo ela sendo parte daquele professor X, mas ela vai continuar existindo e ela pode estar associada a outro professor. Os objetos parte apenas agregam aos objetos todos, é apenas um fator agregador, né? Não compõe, não faz parte, mas não de maneira forte, né? A representação gráfica, além de conter a navegabilidade e a multiplicidade, contém um losango não preenchido na extremidade do objeto todo, ok? Então, e composição? Como seria composição? Nesse tipo de associação, todo parte, o objeto parte pode fazer parte de somente um objeto todo. É uma relação forte, pois para existir o objeto parte, depende necessariamente do objeto todo. Então, é o contrário, não é bem o contrário, mas é algo complementar. O objeto parte só existe se existir o objeto todo. Então vai depender muito do sistema, do que eu estou representando. Por exemplo, na relação cliente-conta, né, a conta ela só vai existir se o cliente existir, né? E eu não posso tirar uma conta de um cliente e passar essa conta para outro cliente, certo? Aqui eu posso fazer, ó, aqui eu posso passar um produto para uma outra venda, né? Se a venda, por exemplo, porventura acontecer algum problema, não foi efetuada, foi cancelada, mas o produto continua existindo. E a agregação é isso. Em composição não, né? Se o cliente deixar de existir, a conta vai deixar de existir também, né? E a conta é a transação. E se a conta deixar de existir, todas as transações associadas a ela também vão deixar de existir. O que seria uma transação? Um saque, um depósito, uma transferência, um pagamento, né? Tudo isso aí vai deixar de existir porque não faz sentido eu ter lá aquele monte de transação e não saber qual é a conta que está associada a ela, né? De qual conta foi feita a transação. Então, dá para perceber que claramente que a relação entre os dois objetos que compõem a associação é forte, né? De forma que o objeto todo, que é esse aqui, né, está fortemente associado ao objeto parte, e o objeto parte depende do objeto todo para existir. Por exemplo, carro possui roda, né? As rodas não fazem sentido aí. Toda vez que o objeto carro deixar de existir, né, o objeto roda também pode deixar de existir. Na verdade, aqui está mais para agregação do que composição, né? Mas esses exemplos são tão mais enfáticos nesse sentido. Universidade possui departamento, né? A universidade está associada a um ou mais departamentos. Não faz sentido um departamento existir sem a universidade existir, né? Se não existisse a universidade, não existiriam os departamentos associados a ela. Então fica muito clara a diferença entre composição, certo? Que é uma relação entre duas classes onde o todo depende fortemente da parte, o todo só existe se a parte existir, e a agregação, que é uma relação entre duas classes onde o todo não depende fortemente, ou seja, o todo pode existir sem existir a parte, certo? Então é uma relação forte, pois para existir o objeto parte depende do objeto todo. Quando o objeto todo deixa de existir, os objetos parte também. O objeto parte compõe apenas um objeto todo, certo? É como eu observei. E a representação gráfica, além de conter a navegabilidade, contém um losango preenchido na extremidade do objeto todo, como a gente viu aqui, certo? Aqui é um exemplo mais complexo, né, onde a gente mostra que composição e agregação podem existir no mesmo diagrama, certo? Um diagrama de classe, nós temos várias classes e todos esses conceitos que a gente estuda essa semana juntos, né? Então aqui nós temos universidade, possui departamento, composição. Só que o departamento é composto de professor. Só que um professor, ele não necessariamente depende desse departamento. Ele pode estar relacionado a outros departamentos. Agora, departamento depende de universidade, né? Se a universidade deixar de existir, o departamento não vai mais existir também. Se o departamento deixar de existir, o professor pode se associar a outro departamento. Então está claro aqui, bem interessante a diferença entre composição e agregação. A gente pode mudar, por exemplo, a navegabilidade, né? Cliente é responsável por,
pelo dependente, né? É composição por quê? Porque não faz sentido existir um dependente sem existir o cliente associado a ele. E o cliente possui uma conta, né? Não faz sentido a conta existir sem o cliente existir. E o gerente é responsável pela conta. Só que o gerente, se o gerente não existir, né, a conta ela pode continuar existindo tranquilamente, né? Pode se associar a outro gerente tranquilamente, né? Okay? Outra representação bem interessante de composição e agregação, certo? E aqui no sisteminha de alocação de DVD, né, vamos lembrar daquelas outras modelagens que a gente fez de caso de uso, né, com o sisteminha do DVD, certo? Espero que vocês se lembrem, tá? Então, o usuário realiza a alocação e a alocação faz parte, aliás, e o DVD faz parte da alocação. É interessante você observar a navegabilidade, né? Você começa a navegabilidade observando a direção da seta, DVD começa vai em direção à alocação, então começa aqui na classe DVD. O DVD faz parte da alocação. Só que o DVD ele pode estar associado a outra alocação, certo? Agora, a alocação, quando o usuário não existir mais no sistema, não faz sentido a gente ter armazenado todas as alocações se a gente não souber de quem é o usuário, qual o usuário fez aquela locação, tá? Okay? Então aqui fica bem claro as diferenças entre os dois, certo? E herança. O que seria herança? É um outro tipo de relacionamento entre duas classes, também chamada especialização e generalização. Esse tipo de associação é útil quando existe um conjunto de classes com características semelhantes, as classes filhas. Tais classes são associadas a outra classe, mais geral, classe pai. Por isso que é especialização e generalização, porque a classe pai é a classe geral, generalizada. As classes filhas são as classes especializadas. Em uma relação de herança, a classe pai pode possuir uma ou mais classes filhas. No entanto, uma classe filha está associada a apenas uma classe pai. Não existe o conceito de herança múltipla, né? Ou seja, de uma classe filha ter mais de uma classe pai. Ok? O relacionamento é representado por uma seta partindo da classe filha para a classe pai. Em uma relação de herança, as classes filhas herdam os atributos e operações da classe pai. Então nós temos essa hierarquia aqui, por exemplo. Nós temos a seguinte hierarquia. A classe pai é a classe funcionário, as classes filhas são as classes professor e administrativo, né? Dá para a gente perceber muito bem que todo professor é um funcionário, todo administrativo é um funcionário, certo? Mas nem todo administrativo é um professor. Então, professor está relacionado a funcionário, sim, por meio de herança. Professor herda os atributos de funcionário. Quais seriam os atributos de funcionário? Um funcionário tem uma matrícula, professor tem uma matrícula, administrativo também tem uma matrícula. Então, os dois herdam esse atributo matrícula de funcionário, né? Só que professor tem, por exemplo, titulação, né? Professor tem, não sei, por exemplo, especialização, o grau de titulação. Já administrativo não precisa necessariamente ter. Então, as classes elas têm atributos comuns, por exemplo, nome, né? Nome é um atributo da classe pai, que é herdado pelas classes filhas. Todo funcionário tem um nome, todo professor tem um nome, todo administrativo tem um nome. Todo professor tem, por exemplo, titulação, mas administrativo não tem titulação. O administrativo poderia ter outro atributo também, não sei, que não teria em professor, certo? E assim por diante, tá? Então, em uma relação de herança, as classes filhas herdam os atributos da classe pai, também operações. Na relação, dizemos que as classes filhas são uma especialização da classe pai. Dá para perceber que são tipos específicos de classe pai. Cada classe filha pode fazer tudo que a classe pai faz e é representada por todos os atributos e operações da classe pai, além de possuir atributos e características próprias. É isso que define a classe como uma classe específica, uma especialização. E a relação de herança é representada, na relação de herança, representa-se os atributos e operações pela visibilidade protegida, certo? Agora a gente entende o conceito da visibilidade protegida, o símbolozinho do jogo da velha, certo? Ele ocorre sempre que existir uma relação de herança, tá? Então nesses exemplos nós temos funcionário, conta, né? Quais são os tipos de conta? Conta corrente, conta poupança. Qual um atributo que é comum às duas contas, aos dois tipos de conta? Saldo. Toda conta corrente ou poupança tem um saldo, né? Só que toda conta corrente possui, por exemplo, um limite que não existe na conta poupança. Toda conta poupança, por exemplo, possui uma taxa de juros, uma taxa de manutenção, né? A taxa de rendimento, na verdade, que não ocorre na conta corrente, certo? Então fica claro que
cada classe específica, essas são as classes específicas, são as classes especializadas. Essa é a classe generalizada, essa é a classe pai, essas são as classes filhas. Então fica claro que cada classe filha é um tipo específico da classe pai. Aqui nós temos uma relação com três, né? Três classes: operador, usuário, supervisor, gerente, né? Aqui nós temos mídia, CD, DVD, né? Blu-ray, ok? Dá para perceber claramente o tipo de relacionamento de herança, tá? Aqui um exemplo, né? De herança em dois níveis. Nós temos funcionário, nós temos gerente e programador, certo? Gerente ele tem orçamento controlado, a data de designação. Programador tem projetos, linguagem de programação, são os atributos, tá? E o gerente ele pode ser três tipos: de projetos, de departamento e estratégico. Todo gerente de projeto é um gerente e é um funcionário. Todo gerente de departamento é um gerente, mas não é um programador, porque o programador ele está fora, né, dessa hierarquia de classes. Todo gerente estratégico é um gerente, é um funcionário, mas também não é um programador. Então tudo que tiver aqui associado ao programador não vai estar associado a nenhuma dessas classes aqui, certo? Dependência, né? O que é a relação de dependência? Ocorre entre duas ou mais classes quando uma delas, que é a classe dependente, precisa de um serviço ou resultado de uma operação que é realizada na outra, né? Que é dependida, vamos dizer assim. Para que a operação de uma delas seja concluída, é necessário concluir uma operação na outra classe, tá? A relação de dependência é representada por uma seta tracejada partindo da classe dependente para a outra classe. A seta que configura a dependência pode ser rotulada, pode ter um nome, né, um texto, adicionando-se uma descrição, a descrição, um sentido da relação. Por exemplo, né, nós temos aqui uma relação de dependência entre funcionário e DVD. Então, DVD depende de funcionário. A ideia de leitura do relacionamento é isso. DVD depende de alguma coisa na classe funcionário. Por exemplo, DVD pode depender do funcionário para realizar a alocação, né? Cliente depende da alocação. Cliente pode, e aqui eu coloquei uma descrição, né? Cliente buscar DVDs para alocação. Então, o cliente depende aqui da alocação, né? Em buscar DVDs para alocação. Nesse outro caso, a alocação depende da classe pesquisa. A classe cliente também depende da classe pesquisa, só que elas dependem para outras coisas. Ó. A alocação depende da classe pesquisa para buscar DVDs. Então depende basicamente dessa operação buscar DVD. O cliente depende da classe pesquisa para pesquisar cliente, certo? E a classe pesquisa depende da classe contatar fornecedor para contatar fornecedor. Mas fica claro aqui que cliente não vai depender necessariamente da classe fornecedor. Cliente vai depender da pesquisa. A relação de dependência ela é expressa de maneira dupla, né? Aliás, duas classes compõem a dependência, tá? Então a gente tem que ler assim: a dependência existe entre locação e pesquisa, a dependência existe entre cliente e pesquisa, e a dependência existe entre pesquisa e fornecedor, ok? E o último conceito, classe de associação. Quando duas classes tiverem um relacionamento com multiplicidade 1 para muitos dos dois lados, poderá surgir uma classe associativa entre as duas. Esse é um conceito muito parecido com o conceito do relacionamento, um diagrama de entidade de relacionamento. No DER nós temos as entidades e os relacionamentos entre as entidades. A classe associativa é como se fosse um relacionamento, né? A classe associativa serve para representar um relacionamento quando múltiplos objetos de uma classe estão associados a múltiplos objetos de outras classes. Toda vez que a associação for, vamos dizer assim, de muitos para muitos, né, entre as duas classes, nós devemos ter uma classe associativa. A classe associativa define de maneira mais clara o relacionamento entre duas classes. Por exemplo, ora, se um estudante é matriculado em uma ou mais disciplinas, e uma disciplina está associada a um ou mais estudantes, então nós temos o relacionamento. Você repara que surgiu aqui de um para muitos, um para muitos. Nós temos o relacionamento chamado matrícula, certo? Que surgiu no meio das duas aqui. Então matrícula é a classe associativa. Aí nós mudamos um pouco o diagrama. O estudante realiza a matrícula, né? E a disciplina é cadastrada na matrícula. Então se é de muitos para muitos aqui a associação, surge uma classe associativa e a relação fica de muitos, certo? Nesse outro exemplo aqui, usuário está associado a um ou mais produtos e um produto está associado a um ou mais usuários. Então surge a classe aqui associativa locação, certo? E além disso eu representei aqui a herança, certo? Aqui poderia estar representado no mesmo diagrama herança, composição, agregação,
certo? Então os conceitos da semana são esses, certo? Nós temos aqui alguns links complementares. Eu sugiro que vocês pesquisem esses dois links, né? Façam o download desses dois links, porque são muito importantes para as atividades de casa e de classe, mas acredito que a videoaula é suficiente, né? Basta ler a videoaula, aliás, ler os slides e atentar para a videoaula, certo? E nós temos outros links aí para quem tiver mais interesse em pesquisar esses conceitos. Okay? Então, essa videoaula é mais conceitual e de saber representar os diagramas. É muito claro, nós temos aqueles tipos de diagramas de representações: composição, agregação, associação, multiplicidade, navegabilidade, herança, dependência e classe associativa, né? São só esses três tipos, e entender quando usar cada um deles. Nós temos aí as próximas atividades, ok? Então é isso.